Oi, gente, como vocês estão? Esse é mais um vídeo aqui para o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre acupuntura e insônia. Quem aí sofre de insônia? Quem tem paciente que sofre de insônia? Hoje a insônia é uma das causas mais comuns que a gente pega aí no consultório. Então são muitos e muitos pacientes que procuram tratamento com acupuntura, auriculoterapia para tratar insônia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é um assunto muito importante da gente abordar, é um assunto muito importante que a gente tenha conhecimento para a gente conseguir tratar o nosso paciente, né, de uma maneira eficaz. Então vamos lá, o que seria a insônia dentro da medicina tradicional chinesa? Então pensando em medicina chinesa, a insônia não seria somente o fato do paciente não conseguir pegar no sono. A insônia vai muito além disso. A insônia ela se caracteriza pelo fato do paciente acordar cansado. Vamos lá então para a gente entender isso. Mesmo que um paciente durma de 8, 12 até 16 horas por noite e ele acorde cansado, ele tem um padrão de insônia. Então a insônia ela não vai me falar sobre o número de horas que o paciente dorme, mas sim sobre a qualidade do sono desse paciente. Como que esse paciente está tendo esse sono? É um sono de qualidade, o paciente acorda bem, mesmo que ele durma 5 horas por noite, ele acorda bem, ele acorda disposto, não tem sono durante o dia, ok. Mas se um paciente dorme e ele acorda muito para ir ao banheiro, ele tem muitos sonhos, muitos pesadelos, aquele sono que ele tem a sensação de que ele não descansa, então aí a gente já tem um padrão de insônia. Geralmente esse padrão de insônia, né? A grande maioria das vezes, como eu sempre digo, a acupuntura não é receita de bolo, então a gente precisa fazer uma anamnese bem elaborada, a gente precisa avaliar pulso e língua, né, entender qual é o estilo de vida daquele paciente, mas na grande maioria das vezes o padrão de insônia ele se relaciona a uma deficiência de Yin lá no meridiano do coração. Coração onde abriga o nosso Shen, que é a nossa mente. Então, geralmente, um Shen desalojado, um Shen que não consegue voltar para casa, né? A gente tem esse padrão de sono. A gente tem esse padrão de sono desregulado. Então, como que eu vou regular esse padrão de sono do meu paciente? Geralmente eu trato o meridiano do coração. Então, eu gosto muito de C3, C7, que é ponto-fonte do coração. Esse ponto, gente, também aqui, o Yin Tan, que é um ponto extra, que ele fica entre as sobrancelhas aqui, ó. Eu punturo ele geralmente com agulha facial, né, por ele se localizar no rosto. E é um ponto em que ele deixa o paciente extremamente relaxado. É um ponto muito eficaz. Na grande maioria das vezes que eu uso ele aqui no meu consultório, ai, gente, por falar em consultório, os meus quadrinhos novos estão, assim, arrasando. Eu tô amando eles. Voltando lá, né? Sempre quando eu uso o Yin Tan aqui nos meus pacientes, a grande maioria das vezes esses pacientes dormem durante a sessão. E aí, né, como é um momento que eu apago a luz, eu saio, deixo o paciente relaxando, na hora que eu volto, eu tenho que acordar esses pacientes. E são pacientes que vêm tratar insônia. Então, assim, então a gente vê que são pontos que são extremamente válidos aí para acalmar a energia do paciente, né? Esse excesso que fica no alto e na grande maioria das vezes falta energia na parte baixa do corpo. VG20 também aqui, que é um ponto muito bom, que ele tira o excesso do alto. Então, são pontos que a gente pode apostar aí quando a gente estiver tratando insônia. Lá na auriculoterapia, a gente vai tratar coração, Shenmen, né, que é o ponto que abriga a mente. A gente pode também colocar um ápice da orelha para tirar o excesso do alto. Tudo isso é válido. E a gente precisa muito conversar com o nosso paciente, principalmente em relação à higiene do sono. E o que seria a higiene do sono? A higiene do sono ela é extremamente importante aí. Por quê? Porque é o paciente se preparar para dormir. E o que acontece na grande maioria das vezes é que o paciente não tem esse preparo. Na grande maioria das vezes a gente não dá importância, né, para esse preparo antes de dormir. Então a gente mexe com tela, a gente tem estímulos aí, até inclusive antes de fechar o olho. Então o importante é a gente passar isso para o paciente. São 2 horas antes de dormir. Sem tela, sem estímulo, né? Às vezes você pode ler um livro, fazer alguma coisa mais tranquila, com uma luz mais baixa, mas sem estímulos muito constantes, porque isso pode atrapalhar o padrão de sono. A gente também apostar em chás calmantes é uma ótima opção, tá? Para o paciente aí.
que quer relaxar. Então, eu gosto muito do chá de camomila, o chá de melissa, erva doce, mulungun, erva cidreira. Tudo isso vai ajudar também a acalmar a mente, deixar né, essa parte nossa aí menos agitada e, consequentemente, oferecer um padrão de sono melhor para esse paciente, que esse é o nosso objetivo, né? Mostrar para o paciente que ele não precisa tomar remédio para tudo. Esse é o objetivo da medicina chinesa, né? Então, assim, a gente tratar esse paciente como um todo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Compartilhe esse vídeo, dá seu like, né? Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que sofre de insônia ou algum profissional da área da acupuntura, né? Da medicina chinesa, essas medicinas integrativas aí, para que a gente tenha mais conhecimento e a gente vá passando essa medicina, que é uma medicina do futuro, que é uma medicina, apesar dela ser mais antiga, mas é uma medicina do futuro, e que as pessoas cada vez mais vejam que a gente não precisa medicar para tudo, tá bom? Um beijo e até breve.